Que história é essa? O PSDB vai acabar? Oi, Jesus, muito boa tarde a você, a quem nos acompanha. É isso mesmo, o partido está em negociações para que no mês de março, no mais tardar aí no mês de março, ele possa se fundir ou ser incorporado a outro partido. Então a gente vê, né, Jesus, mais ali uma dança das cadeiras, é uma mexida aí no cenário político nacional, e essa mudança, Jesus, é justamente já pensando em 2026. Só para a gente fazer um retrospecto para quem está nos acompanhando, né? O PSDB começou aí essa redemocratização do país, vamos dizer assim, muito bem colocado ali com um presidente que instituiu o Plano Real, que teve uma grande marca, né, uma das maiores marcas aí na nossa economia do país, com Fernando Henrique Cardoso, que ficou aí à frente da presidência por 8 anos, e a gente viu ao longo desse processo aí de redemocratização desde 1988, sempre essa disputa entre PT, PSDB, mesmo depois que Fernando Henrique Cardoso saiu do poder, tinha sempre, né, o PSDB ali, né, sempre à frente nas pesquisas, seja primeiro, segundo colocado em relação a intenções de votos, seja a presidência da República, também com vários governadores aí no país que tiveram, né, grande destaque, inclusive, né, no estado de São Paulo, mas a legenda foi perdendo a força, em especial nos últimos anos. E hoje, né, o que ganhou mais espaço, né, em relação a essa política no país é essa, vamos dizer assim, PT, PL, temos ali dois partidos que estão disputando, né, sempre esses holofotes, e ali também se juntando, né, a esse xadrez ali partidário. A gente tem os partidos do chamado Centrão, que influenciam também nessa questão da pauta dentro do Congresso Nacional. O fato é que, nesse processo, em especial desses últimos anos, o PSDB foi perdendo espaço, e a diretoria nacional do partido entendeu isso e está se movimentando para tentar dar uma recolocada, vamos dizer assim, né, nesse jogo partidário, pensando nas eleições de 2026. Conversei ainda há pouco com o presidente nacional do partido, Marconi Perillo. Ele disse que essa decisão será tomada, então, no mais tardar até março, e que vários partidos, em especial do Centrão, vêm conversando, né, com o PSDB. Entre eles, a gente tem ali Republicanos, Podemos, PSD, MDB, Cidadania, entre outros partidos, né, do chamado Centrão aí, vem conversando com o PSDB, visando essa possibilidade de uma fusão ou de uma incorporação. Qual é a diferença, né, Jesus? A fusão, quando dois partidos se unem ali, então eles mudam o nome do partido, tem que aprovar um novo estatuto, inclusive há essa possibilidade de que alguns integrantes, né, desses partidos que vão se unir, eles possam até pedir para sair, porque podem entender que pode mudar, né, um pouco da ideologia partidária que eles tinham se filiado inicialmente, então pode até abrir uma margem, né, para uma possível saída também do partido, mas quando há a incorporação, esse partido, no caso que seria o PSDB, seria então absorvido pelo outro partido, e aí nesse caso não é necessário de fato mudar o nome do partido que vai incorporar ali o PSDB. Então eu conversei com o presidente, né, do PSDB, ele disse que está aberto, né, o partido está aberto a essas duas possibilidades, tanto a de fusão quanto a de incorporação. E entre os partidos aí que estão em negociação, embora o presidente não tenha falado assim abertamente, né, olha, esse aqui é o preferido, esse ou aquele é o preferido, a gente conversou com integrantes do partido do PSDB aqui em Brasília. A gente sabe que a bancada tem 13 deputados na Câmara e 3 senadores, né? Então a gente conversou com alguns integrantes, né, do partido, atuais e anteriores. Eles disseram o seguinte: bom, nesse momento, os principais partidos que estão aí nessa disputa, na frente dessa corrida aí, quem sabe para fazer parte então dessa fusão ou incorporação, seriam os partidos PDT e MDB. Então, ainda não se sabe com qual partido pode ser essa fusão ou essa incorporação, mas esses dois partidos, pela força regional, né? Então, eles estariam também sendo os principais cotados. E se o PSDB se fundir, por exemplo, ao PSD ou ao MDB, ele teria a terceira maior bancada na Câmara dos Deputados. A gente lembra, né, Jesus, que você ter um número relevante de parlamentares dentro do Congresso Nacional,
em especial na Câmara dos Deputados, isso conta para a distribuição de recurso, de dinheiro, para investimento nessas campanhas, para investimento no partido. Então, com base nesse número de eleitos na última eleição, lá na Câmara dos Deputados, é feita a divisão do chamado fundo partidário e também do fundo eleitoral. Então, são pontos importantes também que estão sendo considerados nesse momento, e além dessa distribuição de recursos, tem também o tempo de rádio e TV. Então, na verdade, o PSDB está tentando se recolocar, né, nesse jogo partidário para ter novamente essa representatividade maior, em especial em escala nacional, e na tentativa também de lançar um candidato aí nas eleições de 2026, Jesus. Muito obrigado pelos esclarecimentos, pela explicação. Soane Guerreiro, sempre bem-vinda aqui no Poder Expresso. Boa tarde, até a próxima, minha amiga. Até. Olha, a gente tem aqui um trechinho da entrevista que a Soane Guerreiro fez com o Marconi Perillo, presidente do PSDB, comentando o possível fim do partido. Confira. Desde que as eleições acabaram, segundo turno, nós começamos a conversar, a movimentar as nossas discussões internas. Elegemos um bom número de prefeitos, quase 300, mas a bancada fica um pouco insegura em relação às eleições próximas. Os governadores também acham que a gente precisa fazer uma movimentação no sentido de nos fortalecer, a fim de que a gente possa ter os melhores resultados em 2026. E, nesse sentido, nós começamos uma série de conversas internas, de discussões internas, e, obviamente, fomos procurados também por outros partidos democráticos, do centro especialmente, interessados numa ampliação de federação ou até mesmo numa fusão, incorporação. E, nesse aspecto, todos os partidos, menos os de extremos, nos procuraram. Nós temos conversado com todos eles. Para todos, é importante uma bancada que tem, na federação, 18 deputados, no nosso caso, 3 senadores hoje, 3 excelentes governadores, uma história também muito bonita, uma história muito impactante nas mudanças que o Brasil sofreu desde o Plano Real e o governo Fernando Henrique, os governos que também realizamos em 18 estados do Brasil, várias capitais. Quer dizer, esse legado todo é um ativo importante, além do que a gente tem hoje. Eu costumo dizer que essa geração de governadores já é a terceira geração de governadores tucanos. A primeira foi com Mário Covas, com, enfim, Fernando Henrique, Montoro, depois veio a minha geração, do Aécio, do Beto, né? A primeira teve o Tasso Gereissati também, e agora a gente tem essa geração que são os governadores do Rio Grande do Sul, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, que são excelentes governadores. E, nesse sentido, para onde a gente for, a gente vai fazer terceira maior bancada na Câmara, provavelmente, ou ampliar bastante a bancada no Senado, mas essa é uma costura, é uma discussão que envolve muitas lideranças históricas, fundadores, pessoas que têm uma importância na história e outras que têm uma importância atualmente exercendo mandatos. A nossa bancada é muito qualificada, tanto na Câmara quanto no Senado. Então, a gente está vivendo um momento agora de bastante discussão interna, exercitando a democracia interna. Para esse tipo de decisão, a gente não tem um prazo hermético, né, um prazo limitado. Mas nós estamos nos dando um prazo para decidir o que fazer, se manter o PSDB ou se fazer uma fusão, incorporação, para março. É um prazo que a gente considera suficiente para amadurecer o conjunto das nossas discussões internas e também as conversações externas que a gente tem tido.